Uma breve interação verbal com uma mulher aumenta momentaneamente a concentração de testosterona na saliva de homens heterossexuais. O mesmo ocorre ao ver seu time marcar um gol ou se exercitar em grupo. Esse andrógeno modula nosso comportamento e responde aos nossos papéis sociais atribuídos. A mesma pessoa dentro de uma organização irá gerar mais testosterona em um cargo de responsabilidade do que em um cargo subordinado. Uma derrota social, ser humilhado em público, reduz momentaneamente suas concentrações de testosterona. O oposto acontece ao ganhar na loteria. O dado estático que vemos em sua análise na forma de suas concentrações de testosterona, na verdade, é um intervalo oscilante e dinâmico que muda em resposta a muitas dinâmicas sociais e fatores ambientais. E isso é fascinante. Se você não sabia, é totalmente normal. Décadas de publicidade em torno deste andrógeno se encarregaram de que o associemos ao mundo do músculo e pouco mais. Mas, como de costume, há muito mais a se descobrir. Vivemos em um momento em que milhões de homens e até mesmo mulheres se esforçam muito para otimizar seus níveis de testosterona. No entanto, este hormônio está cercado de mitos que mancham seu nome e que hoje tentamos explicar. A testosterona te transforma em uma pessoa agressiva? Eu preciso tomar testosterona para não envelhecer depois de uma certa idade? A Tribunal Regional do Trabalho fará com que eu tenha um infarto? Qual é a razão de termos níveis mais baixos de testosterona do que nossos avós? Descubra 7 concepções errôneas sobre a testosterona. A testosterona favorece comportamentos tanto agressivos quanto pró-sociais. A testosterona é tipicamente associada a um aumento das respostas sexuais, aumento da libido e agressividade. De fato, existe um termo chamado esteroide RAGE, que se refere ao estado de irritabilidade e irascibilidade que muitos usuários de esteroides têm. Em geral, consideramos pessoas com mais testosterona como mais agressivas, belicosas ou provocadoras. Mas, dependendo do contexto social, este hormônio tão complexo também pode favorecer laços sociais e afetivos. Ou seja, mais testosterona não necessariamente nos tornará pessoas mais agressivas. A nova hipótese postula que a testosterona geraria comportamentos agressivos contra intrusos ou elementos ameaçadores externos a um grupo, enquanto ao mesmo tempo favoreceria respostas sociais de afeto e cuidado para os membros do grupo. É o que tentaram testar neste belo estudo Aubrey Kelly e Richmond Thompson, uma psicóloga e um neurocientista do Oxford College. Para isso, eles usaram gerbos, roedores nos quais, tipicamente, o macho e a fêmea formam laços duradouros e criam a prole juntos, algo que não é muito comum no reino animal. O que eles encontraram é que, após juntar um macho e uma fêmea, os comportamentos de cuidado em relação à fêmea eram potencializados quando este macho recebia uma dose de testosterona em comparação a quando não a recebiam. O gerbo não era mais agressivo, mas sim mais carinhoso com sua parceira. E não só isso, eles também mediram a atividade hipotalâmica de outro hormônio tipicamente relacionado com respostas de afeto e carinho, a ocitocina. E os gerbos que recebiam testosterona tinham mais ocitocina quando interagiam com sua parceira. Uau, o macho era mais carinhoso com sua parceira e tinha uma atitude mais pró-social. Posteriormente, removeram a fêmea do cubículo e introduziram um macho desconhecido, representando uma potencial ameaça. Após receber a dose de testosterona, o futuro pai gerbo agiu de forma mais agressiva contra o novo intruso. A conclusão do Kelly é interessante. A testosterona por si só não gera agressividade nem comportamentos pró-sociais. É um amplificador químico dessas respostas. Respostas que serão determinadas em última instância pelo ambiente e a necessidade, o contexto específico em que estamos. Em um contexto de criação, família e casal, a testosterona parece aumentar os comportamentos de proteção e cuidado, o que faz muito sentido evolutivo. Quando o contexto muda, o mesmo hormônio favoreceria comportamentos de luta e agressão. Embora você não seja um gerbo, há indícios de que a testosterona tem ações semelhantes em nós e não é intrinsecamente potencializadora da agressividade e confrontação, como pensávamos até agora. Níveis baixos de testosterona aumentam o risco de ter um infarto. É muito provável que você tenha em mente os perigos de ter a testosterona muito alta, especialmente quando esses níveis são alcançados usando farmacologia para fins esportivos ou estéticos. A imprensa periodicamente nos lembra da morte prematura de algum fisiculturista e os andrógenos exógenos geralmente são considerados no imaginário popular como substâncias perigosas. E isso está certo, respeitar essa família de hormônios é totalmente necessário. Mas há um perigo para a saúde menos comentada em geral, por estar mais oculto e ser mais silencioso. O perigo é ter a testosterona baixa. Sim, ter níveis fisiológicos baixos de testosterona.
O ponto de corte varia, mas a maioria dos laboratórios considera 3 nanogramas por mililitro ou 300 nanogramas por decilitro. Ou abaixo desses níveis, teríamos níveis baixos. Ter níveis baixos de testosterona, especialmente em idades acima dos 50 anos, aumenta o risco de doença cardiovascular. O de ter um infarto, por exemplo. Este estudo acompanha 930 homens com doença coronária por 7 anos. A testosterona de todos é medida antes, durante e após o acompanhamento. Conclusões são poderosas. Durante o período de acompanhamento, quase o dobro de homens com testosterona baixa morreram em comparação aos que tinham níveis normais do hormônio. Houve um aumento de 88% no risco de morte por doença coronária naqueles que tinham baixos níveis. E por que é necessário enfatizar isso? Primeiro, porque ter a testosterona elevada é algo que você alcança voluntariamente, muitas vezes após ter usado clandestinamente testosterona para fins estéticos ou de desempenho. Ou seja, você se expõe voluntariamente a essa situação, embora existam raras condições onde a testosterona aumenta patologicamente. Mas a situação oposta, ter níveis baixos de testosterona, é algo que não faz barulho, não dói e não avisa, a menos que você meça os andrógenos em uma análise. E os sintomas que gera são vagos, são ambíguos. Vale lembrar que, ao medir seus níveis hormonais, não avalia apenas a testosterona. Meça LH, hormônio folículo estimulante a albumina e globulina de ligação a hormonas sexuais para calcular a fração livre e biodisponível de gonadotrofinas. A Tribunal Regional do Trabalho é segura, mas raramente é feita corretamente. No estudo anterior, aqueles que tinham níveis dentro da faixa de normalidade do laboratório, mas próximos ao limite inferior, também tinham maior risco de morte prematura. Repito, níveis em faixa, níveis normais, mas baixos. Concretamente no trabalho, aqueles que tinham valores abaixo de 4,3 nanogramas por mililitro tinham maior mortalidade. Isso abriria a porta para duas perguntas. Primeiro, Tribunal Regional do Trabalho sim ou Tribunal Regional do Trabalho não? E qual é a faixa ideal de testosterona? A Tribunal Regional do Trabalho é a terapia de reposição de testosterona, em que consiste em tratar com testosterona exógena os níveis de testosterona em declínio fisiológico por razões de idade ou comorbidades, sem que necessariamente exista um problema hormonal que esteja reduzindo a síntese do hormônio. Ao devolver a testosterona a níveis ótimos, ou que consideramos ótimos, quando esta decai com o passar do tempo. Isso geralmente traz benefícios para a qualidade de vida, composição corporal, fadiga e sintomas em geral. Mas a Tribunal Regional do Trabalho é segura. Bem, o principal risco a avaliar aqui e o mais preocupante é a doença cardiovascular. Sempre se acreditou que o tratamento com testosterona aumentava o risco cardiovascular. Foi exatamente isso que foi avaliado neste ensaio clínico de não inferioridade, no qual mais de 5.000 homens entre 45 e 80 anos foram designados para receber um gel de testosterona ou um gel placebo. O interessante é que essas pessoas já haviam tido doença cardiovascular ou tinham alto risco de tê-la. Além disso, apresentavam um testosterona abaixo de 300 NDL ou 3 ml e sintomas. Eles receberam doses de testosterona, resultando em concentrações entre 3,5 e 7,5 ng/ml, sendo que o intervalo normal varia de 3 a 10. O resultado é que não foram encontrados mais eventos cardiovasculares no grupo que usou testosterona, e isso em uma população que já tinha um alto risco de doença cardiovascular, ou seja, tinham outros fatores de risco. Mas atenção, também não houve uma diminuição dos eventos, o que se esperaria que acontecesse à luz do ponto anterior. Por quê? Provavelmente porque a duração do tratamento foi insuficiente. A média foi de 21 meses, tempo insuficiente para que tais diferenças se manifestassem. E por que eu digo que a Tribunal Regional do Trabalho em geral não é bem feita? Bem, por uma ou várias das seguintes situações. São usadas doses muito altas, mais próximas do doping do que da Tribunal Regional do Trabalho. Um homem saudável produz 70 a 80 mg de testosterona por semana, em condições ótimas. Bem, uma Tribunal Regional do Trabalho geralmente não deve ultrapassar os 150 mg semanais. A quantidade necessária varia, mas geralmente é ainda menor. E a realidade é que se vê em doses muito maiores que não são Tribunal Regional do Trabalho, são doping. Não tente se convencer do contrário, mesmo que você queira disfarçar isso de qualquer maneira. E por outro lado, começam tratamentos sem ter níveis baixos de testosterona. Algumas pessoas têm testosterona basal de 4 ou 5, totalmente normal, mas querem elevá-la para 10, convencidas de que assim ficarão melhores. Começa em uma Tribunal Regional do Trabalho sem indicação. O pior é que às vezes se começa sem sequer medir a testosterona basal. E por último, muitos tratamentos são iniciados sem ter sintomas, simplesmente com fins anti-idade. E não há evidência clínica de qualidade que afirme que ter a testosterona em 8, 9 ou 10 vai fazer você envelhecer melhor em relação a tê-la em 4 ou 5. Na verdade, um alto nível gera efeito pró-envelhecimento pelo desequilíbrio entre processos anabólicos e catabólicos.
O receptor de andrógenos é mais crucial que a testosterona. Os hormônios sempre atuam em conjunto com seus receptores. Aqui prestamos muita atenção à testosterona, mas pouco ao receptor de andrógenos. Esses alvos hormonais são os que realmente exercem ações androgênicas que nos interessam no núcleo da célula. Manter em boa forma seus receptores de andrógenos é chave para que você aproveite ao máximo a testosterona que seus testículos produzem, seja ela mais ou menos. Na mulher, a glândula suprarrenal. Ou seja, você precisa ser sensível aos andrógenos. Alguns elementos cotidianos que agravam a sensibilidade aos andrógenos são o uso excessivo de AINEs, anti-inflamatórios não esteroides. Esses medicamentos exercem efeitos antagonistas no receptor de andrógenos de forma dependente da dose. Quanto maior a dose, pior. Também ter níveis subótimos de vitamina D ou reduzir a exposição a disruptores endócrinos. Lembra-te que são moléculas que interferem na sinalização hormonal normal de tal forma que exercem ações hormonais indesejadas. Estão em toda parte e algumas são antiandrogênicas. Eles se ligam ao receptor de andrógenos e impedem que a testosterona possa se unir ao mesmo. Lavar frutas e verduras, evitar plástico, ventilar a casa e usar protetores solares minerais reduzem a exposição. Se o tema lhe interessa, aprofundamos mais neste vídeo. Maior industrialização, menor testosterona. Que os níveis médios de testosterona têm diminuído nas últimas décadas não é novidade. Se tivermos que apontar um único culpado, temos certeza. São as mudanças no estilo de vida. Se você olhar para o mapa, países mais industrializados e ocidentalizados têm níveis mais baixos de testosterona, enquanto que países menos desenvolvidos, paradoxalmente, têm níveis médios mais altos de testosterona. A que se deve essa curiosidade? O avanço tecnológico e econômico traz benefícios, mas está ligado a mais alimentos processados, empregos sedentários, poluição, disruptores endócrinos, menor exposição solar e estresse crônico. Isso, secundariamente, gera uma maior porcentagem de gordura corporal, um eixo hipotálamo-pituitária-adrenal hiperativo, um consumo subótimo de alguns micronutrientes e tudo isso, finalmente, reduz nossos níveis de testosterona a nível populacional. E isso, como vimos no início, não são boas notícias para a saúde pública. Uma população com menos testosterona do que o saudável é uma população mais frágil, deprimida, menos funcional. E aprofundamos mais neste aspecto neste recente ao vivo. Entrando na relação da testosterona com o estado de ânimo, quanto menos testosterona, mais ansiedade? Você já se perguntou por que os fisiculturistas não naturais se sentem invencíveis quando usam farmacologia? Isso se deve principalmente aos efeitos da testosterona no cérebro, o que é uma arma muito perigosa e de dois gumes. Esses efeitos fazem com que uma boa porcentagem de usuários desenvolva dependência psicológica dessas substâncias. E não estamos falando apenas do apego à transformação física que esses medicamentos conseguem, mas também dos efeitos diretos sobre aspectos comportamentais tão valorizados para o homem como a autoestima, a autoeficácia, a confiança em suas capacidades e a percepção de controle. O que dissemos na introdução? Isso faz com que a testosterona e seus derivados frequentemente consigam um forte efeito ansiolítico. Efeito que, evidentemente, também é alcançado pela testosterona que produzimos naturalmente, não apenas pelos medicamentos, mas como ela modifica o cérebro, quais teclas a testosterona toca no cérebro para conseguir reduzir a ansiedade. O que sabemos hoje é que alguns metabólitos da testosterona modulam a neurotransmissão GABAérgica e serotoninérgica no cérebro. Ou seja, moléculas derivadas da testosterona tocam teclas dos seus neurotransmissores, reduzindo a resposta à ansiedade. Paralelamente, há evidências científicas clínicas que apoiam isso. O transtorno de ansiedade social está associado a baixos níveis de testosterona. As interações sociais se tornam mais difíceis e temos menos tendência a tê-las. Homens com câncer de próstata que fazem terapia de deprivação de andrógenos costumam apresentar piora do seu estado de humor, incluindo ansiedade. E neste trabalho, aqueles com níveis mais baixos de testosterona e androstenediona pontuavam mais alto nos testes de ansiedade. E também há evidência indireta do contrário. O uso de testosterona, seja clínico ou clandestino, está associado a maior autoestima e menor ansiedade. Quanto menos testosterona, pior a composição corporal. Isso é bem conhecido pela maioria, mas as razões não são tão conhecidas. Quando temos baixa testosterona, as respostas anabólicas nos tecidos magros são muito atenuadas. O gasto energético em repouso diminui, o músculo se torna mais resistente à insulina e consome pior a glicose. Temos maior tendência a perder músculo quando somos sedentários e os ossos se enfraquecem. Isso está associado ao fato de que um estado de humor mais triste, ansioso e inseguro normalmente nos leva a uma piora nos hábitos, menos exercício físico, relações sociais de pior qualidade e até abre a porta para comportamentos viciantes como forma de escape. O resultado, quase invariavelmente, é que níveis mais baixos de testosterona vão se relacionar com uma porcentagem de gordura mais elevada e de osso e músculo mais baixos.
Além disso, essa gordura terá mais tendência a se acumular onde menos queremos, em compartimentos viscerais, aumentando consideravelmente o risco cardiovascular. Espero que você tenha aprendido algo sobre a testosterona neste vídeo de hoje. Se tiver dúvidas, comente que responderemos ao vivo. Um forte abraço, obrigado pela sua atenção e inscrição, por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar empoderando.